Olá, boa tarde. Quinta-feira, dia 12 de abril de 2018. Está no ar a primeira edição do Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. Vereadores aprovam em primeira votação projeto de lei que obriga hospitais a registrarem nascidos com síndrome de Down e comunicarem de maneira imediata às instituições especializadas. Projeto de lei que obriga os organizadores de eventos infantis que tiverem mais de 100 crianças participantes a disponibilizar pulseirinhas de identificação é aprovado em primeira votação. Comissão de Constituição e Legalidade aprova pareceres de 6 projetos, entre eles o que garante atendimento prioritário ao público com transtorno do espectro autista. E no esporte, Ponte Preta faz 3-0 para cima do Náutico e sai na frente na quarta fase da Copa do Brasil. Ontem foi dia da 19ª reunião ordinária. Os vereadores discutiram e votaram 8 projetos. 7 foram aprovados e 1 foi adiado. Confira o resultado completo da pauta. Adiada a votação do projeto de lei do vereador Campos Filho, o item 1 da pauta, que altera o artigo 3º e acrescenta o artigo 3º-A, a lei número 10.184 de 1999, que proíbe a instalação de bancas e a comercialização de fogos de artifício no município de Campinas e dá outras providências. Já o item 2 foi aprovado em primeira discussão. É o projeto de lei do vereador professor Alberto que obriga os hospitais públicos e privados do registro e da comunicação imediata de recém-nascidos com síndrome de Down às instituições, entidades e associações especializadas que desenvolvem atividades com pessoas com deficiência no município de Campinas. Segundo o projeto, a comunicação desse nascimento é importante para diminuir o diagnóstico tardio, garantindo assim a identificação e o acompanhamento precoce, facilitando as ações para estímulo das crianças e mais oportunidades para o desenvolvimento futuro. O item 3 também foi aprovado em primeira discussão e votação e é o projeto de lei de autoria do Sr. Carmo Luiz, que dispõe sobre a utilização de pulseira de identificação em eventos infantis no município de Campinas. O item 4 do vereador Luiz Cirilo concede diploma de mérito educacional ao professor Darcy Ribeiro a Daniel Blickstein e também foi aprovado. Também foi aprovado o item 5 do vereador Paulo Haddad, que concede diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito a Renato Valbert de Castro. O item 6 também foi aprovado e ele denomina Elvira Padilha Rosler uma rua da Gleba 73 da Fazenda Brandina, próximo ao Shopping Iguatemi. E por fim também foi aprovado o projeto de lei do vereador Marcos Bernardelli, que denomina a Praça Virgínia Faria Monteiro de Castro, uma praça que pertence ao bairro residencial Entre Verdes, no distrito de Souzas. O resultado completo você também pode conferir no site da Câmara, campinas.sp.leg.br. A reunião ordinária está disponível no youtube.com/TV Câmara Campinas. Daqui a pouco, às 2 da tarde, com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas, tem reunião da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, que recebe representantes da Escola Tiquira, instituição especializada em atender alunos com autismo. O presidente da pasta é o vereador Jorge da Farmácia. Um projeto de lei do vereador professor Alberto obriga hospitais públicos e privados a registrarem e comunicarem imediatamente o nascimento de bebês com síndrome de Down junto a instituições, entidades e associações especializadas que desenvolvam atividades voltadas para pessoas com deficiência. O vereador professor Alberto falou sobre a motivação do projeto de lei 106 de 2017. O projeto ainda tramita na Câmara e foi aprovado em primeira discussão. A síndrome de Down é um problema genético, né? E precisa de estímulos precoces. Então, não é todo mundo que tem a oportunidade de conhecimento, de bons contatos. Tem muita gente simples e que, se os próprios médicos, ao efetuar o parto, já puderem fazer esse registro em instituições que trabalham essa síndrome, é certeza que essas crianças terão, sem dúvida, uma oportunidade, potencialmente terão oportunidade
de crescerem em melhores condições. O vereador disse que a lei não prevê um único banco de dados para que hospitais comuniquem às entidades sobre os recém-nascidos com síndrome de Down. O ideal é que a gente tenha um banco único, porque vai facilitar muito, mas é de acordo com a facilidade daquela família, né? O que for mais próximo dela, ou que tiver mais facilidade para levar essa criança a ter estímulos logo após o nascimento, para que não seja um tratamento tardio. Isso nós temos perdido muito qualidade para as muitas síndromes, né? Não só a síndrome de Down, nós estamos falando da síndrome de Down, mas se percebe a perda de muita oportunidade de um desenvolvimento natural por falta de estímulos. O projeto do vereador Carmo Luiz é aprovado em primeira análise durante a 19ª reunião ordinária. A proposta é identificar crianças em festas infantis para garantir a segurança delas. A Câmara aprovou em primeira discussão e votação o projeto do vereador Carmo Luiz, que obriga organizadores de eventos infantis com mais de 100 crianças participantes a disponibilizar pulseirinhas de identificação para os meninos e meninas presentes. Eu acho que o objetivo maior é a segurança dos alunos, a segurança dos filhos. Eu acho que todos que têm filhos, quando deixam nas mãos de outras pessoas, se preocupam com a segurança dos filhos. E o nosso grande objetivo, na verdade, é melhorar a segurança, trazer mais qualidade, uma facilidade de identificação da criança ou de um contato da criança, eventualmente aconteça qualquer coisa. Nós sabemos que causa algum tipo de transtorno, muitas vezes a empresas de eventos, mas nós sabemos de verdade que é necessário e fundamental que haja esta identificação para uma maior segurança da criança e dos pais. O vereador comentou de onde surgiu o pedido de criação da legislação. Foi uma demanda, alguns pais nos procuraram com as preocupações. Uma das preocupações foram eventos escolares, que foi o que nos chamou mais atenção, e nós propusemos esta lei. Ele explicou que a ideia se baseou nos modelos das praias brasileiras, que já contam com o dispositivo. A ideia nasceu disso, nós estendemos um pouco mais para bufês, espaços de eventos, mesmo sabendo que o risco é muito menor. Nós estendemos a lei a pedido dos pais, mas o objetivo da lei nasceu aí, em espaços abertos, como nosso exemplo, Taquaral, Mata Santa Genebra, nós termos aí uma identificação e mais segurança aos pais, que nós acreditamos que trará de alguma forma tudo que acrescenta como qualidade, por mais que dê trabalho, é importante na vida dos nossos filhos. A norma continua em tramitação pelas comissões da Câmara Municipal. E vamos para a segunda votação e aguardar a sanção do prefeito, que eu tenho certeza que também virá. Neste domingo começam as comemorações da Semana Italiana. A celebração é aberta ao público e terá várias atividades, com comida, música, palestra. Vamos conferir tudo agora. A 24ª Semana Italiana promete muita massa e música. A semana foi criada por iniciativa do vereador Luiz Rossini e a festa, organizada pela Casa de Itália, é uma forma de relembrar os imigrantes italianos que vieram para Campinas e ajudaram na construção da cidade. É manter viva a tradição, a memória, né, da cultura, da história, da presença dos imigrantes italianos em Campinas. Hoje, Campinas é o que é, graças ao esforço, à contribuição daqueles italianos que vieram para aqui no final do século XIX, na verdade. Então, a história de Campinas se confunde com a história e com a presença da comunidade italiana. As comemorações começam neste domingo com uma festa aberta ao público que será realizada neste espaço que fica na Rua dos Bandeirantes, no Cambuí, com a presença de food trucks e música italiana. Na programação também estão palestras, filmes, corrida e entrega do título de cidadão campineiro pela Câmara Municipal. Nós iniciamos a semana no domingo, dia 15, com o hasteamento das bandeiras, execução dos hinos da Itália e do Brasil. E depois nós vamos ter um festival gastronômico com food truck só de comida italiana aqui no estacionamento ao lado no domingo à tarde. Todo ano a Câmara de Campinas homenageia com a concessão do título de cidadão campineiro a um membro da comunidade italiana indicado pela Casa de Itália, e esse ano teremos também
a entrega do título italiano a Paulo Moretti. Rossini conta que o encerramento da semana será em Joaquim Egídio com a tradicional spaghettata. Lá nós vamos realizar a missa em italiano na igreja de Joaquim Egídio, como é feito anualmente, para resgatar esse que é um dos valores e da cultura italiana, que é a religiosidade, né? Afinal, Natália é o berço do catolicismo, né? E após a missa, nós fazemos a tradicional spaghettata, que é a distribuição gratuita de espaguete, né, no salão ali da subprefeitura de Joaquim Egídio, próximo à igreja. Este ano a semana vai homenagear a Casa de Itália. O espaço dedicado à comunidade italiana foi fundado em 17 de abril de 1978, com o objetivo de manter as tradições. O fundador mostra com orgulho o jornal que fala da fundação do espaço há 40 anos. Para ele, este é um momento de alegria. Não tem palavra para dizer justamente, porque o único fundador, como se chama, trabalhei sempre aqui com carinho, com amor, de um vero italiano, né? E de modo que estou contente aqui, contente, e mais contente por comemorar 40 anos, né? A festa italiana deste domingo acontece do meio-dia às 5 horas da tarde no Cambuí. A entrada pode ser feita pela Rua dos Bandeirantes, número 395, ou pela Rua Sampaio Ferraz, número 452. Mais informações na página do facebook.com/Casa de Itália. A Comissão de Constituição e Legalidade se reuniu ontem no plenário e concedeu parecer favorável ao projeto de lei que garante atendimento prioritário a autistas em estabelecimentos comerciais. Na quinta reunião ordinária do ano, a Comissão de Constituição e Legalidade analisou 9 projetos de lei nesta quarta-feira. 6 foram aprovados, entre eles o que garante atendimento prioritário aos acompanhantes de pessoas com transtorno do espectro autista em estabelecimentos comerciais de Campinas. Autor da proposta e presidente da Constileg, o vereador Luiz Cirilo já tinha adiantado no Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo, celebrado em 2 de abril, que daria celeridade na tramitação da proposta. É um projeto de minha autoria. Eu entendo que a pessoa que acompanha o autista, ela merece ser dado a ela um tratamento tão digno quanto se dá ao idoso, à gestante, à pessoa com deficiência. Porque o autista sozinho, se ele for se locomover a um supermercado, a um grande estabelecimento, ele depende de uma pessoa que o acompanhe, ou seus pais, ou um representante legal, um tutor. Então o projeto contempla que essa pessoa que esteja acompanhando um autista possa se utilizar do atendimento prioritário que o estabelecimento ofereça. Com o parecer favorável da Constileg, o projeto vai agora para a votação dos vereadores no plenário. Já as 3 propostas que tiveram pareceres contrários foram arquivadas. Segundo o presidente da Constileg, elas poderão voltar à tramitação na Câmara no futuro, com as devidas correções de constitucionalidade. A comissão tem o papel de analisar a constitucionalidade, a legalidade do projeto. Às vezes o projeto é bom, é meritório, mas ele padece de um vício de legalidade e a comissão tem o papel de segurar, porque senão nós colocamos um projeto, posteriormente depois uma lei totalmente conflitante com a Constituição Federal, a Constituição Estadual ou mesmo a lei orgânica do município. Então a recomendação é para que, segurando o projeto, pode às vezes o autor reapresentar com uma nova roupagem, adequando alguns pontos que nós apontamos como inconstitucionais, para que ele possa apresentar um novo projeto. No primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil, a Ponte Preta fez um primeiro tempo impecável e abriu uma vantagem considerável. Vamos aos gols. Aos 15 minutos, após jogada pela direita, Paulinho cruzou. A zaga do Náutico tirou parcialmente e Ourinho, de pé na direita, bateu forte no canto. 1-0 Ponte e a porteira aberta. 5 minutos depois, Marciel deu um lindo lançamento do campo de defesa para Felipe Saraiva, que perto da área deixou o zagueiro no chão, cortou o goleiro e tocou para o fundo das redes. Que lindo, que golaço, 2-0 Macaca. Aos 25 minutos, teve mais. Em rápido contra-ataque, o atacante Júnior Santos ganhou dos 2 zagueiros e avançou rumo ao gol.
O camisa 9, estreante da noite, tocou na saída de Bruno, que nada pôde fazer. 3-0 em 25 minutos, início avassalador e ficou de bom tamanho, né? Ponte Preta 3, Náutico 0. Grande primeiro tempo pontepretano, fez a famosa blitz, não deixou o Náutico atacar, sufocou o adversário e fez 3-0 com autoridade e merecimento. No início do segundo tempo, o meio-campista Jobson do Náutico acabou sendo expulso e aí a Ponte ficou controlando o jogo até o apito final. O jogo da volta acontece na quarta-feira, dia 18, em Recife, a Ponte com a vantagem de 3 gols. E neste sábado, às 9 horas da noite, com os portões fechados, tem a estreia na Série B contra o Paysandu. Hoje é dia de Liga de Basquete Feminino, hein? Às 7h30 da noite, no ginásio Paineiras, tem Vera Cruz contra o Uninassal de Recife. Até agora, as campineiras, em 14 jogos, venceram as 14. 100% de aproveitamento. Importante dizer, hein? Entrada livre hoje, não precisa trocar ingresso por quilo de alimento. Chegou, entrou e assistiu mais uma vitória, hein? Antes de encerrar, aquele recado, a TV Câmara Campinas está com o número de WhatsApp para você, aí de casa, enviar sugestões de pautas, críticas, elogios. Está acontecendo alguma coisa relevante aí no seu bairro? Fique à vontade para enviar mensagens. O número é 99811 0260. Eu vou repetir, 99811 0260, tá certo? Essa edição fica por aqui, a gente se vê na segunda edição. Até lá, tchau, tchau!